Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será... Traduzir-se uma parte na outra parte, que é questão de vida ou morte, será... Porque tem palavra que pede um pedaço da gente que diz encontro. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz fica um pouco mais comigo, tá osso. Tem palavra que pede recusa dentro da gente, cria raiz, fica, finca, que nesse solo não sou só solo, tio. Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz incompletude, falta tanta coisa, só não falta a gente é foda, é fera, é bicho, a gente é palavra. A gente é delírio da palavra, como disse Manuel ontem. A gente é palavra que pede encontro. Porque tem palavra que pede um pedaço da gente que diz encontro. Vamos de novo? Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz? Tem palavra que pede um pedaço da gente que diz? Última vez, tem palavra que pede um pedaço da gente que diz? Encontro. Encontro, encontra, ir contra a maré, juntos, juntas, juntes. Que uma mulher é mais do que uma focinheira, 3 caixas de OB, um Ford Ka branco. Eu tenho amigas que não Gillette, e nem por isso. Eu tenho amigas que não aliança, que não filhos, e nem por isso. Eu tenho amigas que não sangue, que não buceta, e nem por isso. Porque uma mulher é mais do que uma focinheira, 3 caixas de OB, um Ford Ka branco. Uma mulher não é um território, mesmo assim lhe plantam bandeiras. Uma mulher não é um souvenir, mesmo assim lhe pregam etiquetas. Mais do que nuvem, menos que pedra, uma mulher não é uma estrada. Não lhe penetre as cavidades com a fúria de um minerador hispânico. O ouro que brota da tez é antes oferenda que moeda. Uma mulher descende do sol, ainda que forçada à sombra. Tem palavra que pede um pedaço da gente, que diz incompletude. Obrigada, gente. Uau! É assim, né? Remix de Ferreira Goulart. É assim, né? Pra chegar chegando, né, Luísa? Gente, Luísa Romão é poeta, claro, todo mundo sabe, mas também é atriz. Autora dos livros Sangria, Também Guardamos Pedras Aqui e Coquetel Motolov. Atualmente desenvolve mestrado na Teoria Literária e Literatura Comparada na USP, estudando voz, poesia e Islã. Ademais, é integrante da coletiva Palabreria. Muito bem, lindeza. A gente aguardando ainda aqui a Ana, né? Ela deve estar respirando, né? Depois desse sapateado todo, não tá, não é fácil, né? Maravilhoso. Quanto isso, gente, olha só. O debate de hoje vai ser guiado, como eu disse, por um poema do Ferreira Goulart. E eu quero já convidá-los, né, a degustarmos esse poema de forma conjunta com Traduzir-se, de Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Demais, né? Ser humano é bastante contraditório. Chegando aqui, Aninha, conseguiu respirar, tá tudo bem. Tem uma aguinha do seu lado, tá? Quantas calorias você acha que você perde? Eu estou interessada. Muitas, né? Maravilhoso, gente. Olha só, Aninha Iosetak é enfermeira e artista da dança.
Transita entre sala de aula e o espaço cênico, trabalhando com saúde, arte e educação. Representante da dança no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Ribeirão Preto, gestão 2014-2016. Intérprete criadora desde 2014 da Companhia de Sapateado Pé na Tábua, que em 2018 completou 10 anos de existência e resistência como companhia profissional que atua de maneira independente na cena ribeirão-pretana. Integrante desde 2014 do movimento Mudança Ribeirão, movimento de artistas da dança de Ribeirão Preto, que buscam construir coletivamente ações para a formação de público e agentes da dança. Profissionalização da classe, estratégias para fomento e difusão da dança na cidade. Além disso, atua como produtora e coreógrafa. E que coreógrafa! Parabéns! Muito bem, debate aberto. Ferreira Goulart na roda, Luísa Romão na roda, e eu quero começar com você, professor Lages. A palavra é tua. Obrigado, Dulce. Quero agradecer aí o convite, né, de estar participando aqui essa noite com a nossa querida Luísa, né? Luísa, pegando aí o Ferreira Goulart, né, o traduzir-se. Traduzir-se através da arte, essa contradição humana, interna, intrínseca, né? E uma curiosidade, né? No Sangria, você se traduz naquilo que você escreveu, né? Será que é uma tradução dessas contradições vividas, vivenciadas, experimentadas, né? Nos seus relacionamentos, no seu engajamento, na sua inserção nos movimentos, na poesia mesmo, na literatura? Ou você apenas traça uma narrativa revisitada da nossa história tão sangrenta, tão opressora do feminino, como você coloca muito bem aí no Sangria? Ou as duas coisas, né? Ou é essa tradução pessoal, contraditória, mas que você consegue tecer muito bem com essa revisitação que você faz brilhantemente em 28 poemas, né? Pegando aí o ciclo menstrual da mulher e poeticamente traduzindo isso nas nossas agruras, nas nossas derrotas, né? Que tem a mulher como principal vítima de toda essa história do Brasil. É isso que eu queria que você falasse um pouco para a gente aí. Bom, acho que você deu a dica aí na pergunta, né? Eu não imagino essa separação entre as coisas, né? Eu acho que tem uma certa ideia, às vezes, do autor, da autora, de autorie, né? Como uma pessoa distanciada, né? Uma certa visão de literatura chega até a imaginar a morte do autor, né? Como se fosse um corpo que não existe, que estaria produzindo. E acho que essa ideia de um corpo universal, né? De um corpo que não existe, que, portanto, estaria completamente distanciado, é uma das maiores falácias, né? Que o Ocidente criou para contar para a gente. Então, toda a história é contada a partir de um corpo, né? A partir de uma determinada materialidade. E, portanto, a minha obra ela é um traduzir também, né, dessa pessoa que eu sou e que estou no mundo. E nesse sentido, eu acho a palavra traduzir interessante, porque muitas vezes a gente pensa em tradução como uma equivalência, né? Então, algo que está numa língua e que a gente transporia na sua completude para outra língua. E eu acho que o movimento de tradução, ele é um movimento de criação e também da incompletude, né? Assim, para mim isso aparece muito pelo lance de eu ser atriz, né? De ser dessa tradição aí de poesia falada, de sarau, de slam. E às vezes eu falo, gente, como é que eu vou traduzir esse poema que eu acabei de fazer para vocês? Que é isso, que precisa do jogo de pergunta e resposta, que precisa do público, que precisa da oralidade, da métrica para o papel. E eu acho que essa era uma das principais questões minhas do Sangria. A maior parte dos poemas, não a maior parte, mas alguns poemas, eles são muito de performance. Eu ficava, caramba, como é que eu vou traduzir isso para o papel? Já que não vai ter a minha voz, já que não vai ter o meu corpo, o ritmo, né, que nem vocês estavam fazendo, dançando.
como é que eu vou fazer isso? Porque o livro, ele dá essa impressão, às vezes, de um autor que não está ali, né? E aí foi onde surgiu essa ideia, por exemplo, de fazer um ensaio fotográfico. São 28 fotos, que o Sérgio Silva, que é o meu companheiro, fez. E aí eu fui fazendo as intervenções. Eu não sei se dá para ver aqui, eu vou tentar passar devagarinho para a câmera poder ver, e quem está aqui também. Está rolando? E que para mim foi uma tentativa de traduzir essa performance, né? Então são 28 fotos de partes do meu corpo, que eu fui depois costurando aí com linha vermelha, materiais metálicos, espelho, corrente, arame, para tentar pensar esse corpo feminino, né? E também de dissidências de gênero, que foi um dos territórios onde a colonização se deu, né? Então pensar aí também uma frase do poema do Pau-Brasil, né? Que fala: a colonização, ela foi um estupro. Então, como muitas vezes, a partir do corpo, principalmente de mulheres racializadas, né, a colonização e essa ideia de Estado-nação brasileiro se dá. Então, acho que uma das tentativas de tradução foi exatamente através não só da poesia escrita, mas também dessa foto-performance. Muito bem. Letícia. Olá. Acho que tá. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né, na presença da Luísa Romão e de todos vocês. O Ferreira Goulart, quando, né, em 2008, que ele estava indo lá para o seu trabalho, numa sucursal do Estadão, do Rio de Janeiro, ele foi surpreendido por um casal na rua que o parou e disse: nossa, você não é o Ferreira Goulart, aquele poeta, né, maravilhoso? Estávamos falando de você agora à tarde. E ele parou, deu atenção para esse casal, e naquele momento, depois de um bate-papo, que ele foi, né, a caminho do seu trabalho, ele foi pensando: sou poeta? Ou sou um homem sofredor? E aí, subindo o elevador, veio exatamente esses primeiros versos. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. E ele disse que a poesia surge do espanto. E eu queria saber de você se, para fazer esse Sangria, você já até comentou, mas qual foi o maior espanto para que essa obra viesse realmente à tona, né, dentro de você, falando aí de uma mulher de uma maneira tão poética e tão forte, como só você soube dizer? Nossa, primeiro, obrigada por ter trazido essa história e o contexto do poema, eu não sabia. Isso é doido, né? Porque às vezes a matéria... O Hemingway tem uma metáfora que eu gosto muito, de que o conto é a ponta do iceberg. E que a gente só vê muitas vezes o conto, né? E que toda aquilo, a produção, as histórias, as notícias de jornais, aquilo que inspira, aquilo que angustia o poeta, a poeta e a autoria, a gente não tem acesso, né? A gente só vê a ponta do iceberg. E tem um outro artista, eu não lembro agora quem que fala quanto se perde da gente não acompanhar os ensaios de uma obra, né? Assim, às vezes o espetáculo, a obra final, é um acúmulo de destruições, né? Então aquilo que a gente vê passa por todo esse processo. Às vezes é uma conversa, às vezes é um filme. No meu caso, o poema que ergue o Sangria, né, que é o poema do Pau-Brasil, foi um poema que eu estava gestando há muito tempo. Partiu dessa ideia, né, desse pau-brasil, né, desse país que começa a se erguer de uma maneira absolutamente patriarcal, violenta, e também vinculado a uma exportação de matéria-prima, né, de pau-brasil para a Europa. E eu fui pensando em trocadilhos com isso, eu fui pensando na coisa do AI-5, mas faltava algo para fechar. Eu fiquei uns 3 meses pensando nessa história desse país que, toda vez que parece que a gente está começando a ter um movimento popular ou uma ideia de nação não tão violenta, a gente tem uma reviravolta e uma onda de extrema-direita, como a gente viu ontem aqui na cidade, né, assim, vindo de forma tão disruptiva na nossa história. E isso é cíclico, né? Infelizmente. A gente vê lá no começo, o Brasil é o único país da América Latina que se torna independente e vira império, né? E não república, que posterga o regime escravocrata até quase o final do século XIX, né? Que vai virar república, uma república das milícias, né? A república das espadas, depois o golpe de 64, o golpe do Getúlio, enfim, é um acúmulo de golpes e interrupções.
Eu estava trabalhando já isso em muitos poemas, mas faltava algo. E aí o que fez assim o poema nascer para mim foi quando rolou o estupro coletivo no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, né, de 33 caras com uma menina. E aquilo foi algo que me, assim, né, me atravessou muito, acredito que a muitas pessoas. E aí o poema nasceu no dia seguinte, assim. E eu lembro da TVT, que é uma TV vinculada ao sindicato lá de São Paulo, que falou: Lu, a gente está querendo fazer uma campanha sobre violência sexual, violência de gênero. Você tem algum poema? E aí foi isso. Eu falei: mano, eu vou terminar esse poema de hoje para amanhã. E eu acho que foi a urgência que faltava, sabe? É o espanto. É o horror, né, no caso, né? O horror completo. E o Pedras também foi muito essa experiência do horror, assim, mas foi lendo Ilíada. Por incrível que pareça, é isso, gente. A gente vai da notícia aqui, né, que aconteceu hoje, e às vezes o espanto também vem de um clássico da literatura que é tão violento quanto essas notícias que abundam nos jornais e noticiários brasileiros, infelizmente. O espanto e o choque, né, Letícia? Aninha? Tá ligado. Olá, boa noite, pessoal. Que honra, que prazer estar aqui. Muito obrigada. Nossa, eu já estou... Conforme vocês foram falando, a Luísa foi falando também, eu já fui sendo atravessada, atualizada, né, com esses afetos. Então, eu acho que eu vou dar algumas pistas de coisas que eu gostaria de ver você se atravessando para continuar falando, né? Bom, a trajetória do Goulart também foi atravessada muito pelos posicionamentos políticos dele. Em um certo momento, quando ele está ali vivendo o neoconcretismo, ele busca, de novo, a subjetividade. A dança, a arte, né, tão política, mas também tão subjetiva. Eu gostaria que você pensar também o pessoal como político, né, que é tudo isso que você já está falando, e pensar o processo criativo também a partir desse espanto, né? Então, acho que pegando todas essas pistas, pensando também no processo criativo da pé na tábua, nas nossas completudes e incompletudes, e te sentindo uma artista que explora o corpo, a voz, a fala, a rima, tantos aspectos do feminino também, né? É tão difícil, às vezes, a gente se fazer voz no mundo. Então, talvez eu gostaria de ouvir você costurando tudo isso, assim, e saber um pouco mais sobre o seu processo criativo também, talvez mais pessoal, mais da sua subjetividade, junto com essa política que pulsa em você. Obrigada e parabéns pela apresentação. Eu fiquei pirando, falei, mano, isso é poesia, de fato, assim, né? Esse ritmo pulsando. E, enfim, né? Sendo uma poeta da oralidade do corpo, eu falava, caramba, dá vontade de já ir rimando. Eu nem sou do rap, hein, gente? Eu não arrisco nada de rima, assim, mas dá vontade de ir falando um spoken word ali junto, sabe? Porque, de fato, convoca a gente. Ver a música e o ritmo pulsar, assim, se materializar no espaço. Bom, sobre o meu processo criativo. Eu acho que vai muito de pensar como elaborar esse espanto, ou como elabora esse horror. Cada livro meu teve um processo muito diferente. O Sangria foi isso. Eu comecei a perceber que eu estava fazendo muitos poemas sobre violência de gênero, pensar o Brasil historicamente. Falei, caramba, aí tem uma coisa. Aí consegui escrever o poema do Pau-Brasil, fui elaborando com os outros poemas, foi por aí. O Pedras, por exemplo, foi isso. Eu li em 2016 para 2017 a Ilíada, que é um livro... Primeiro, não era nem livro, né, gente? Era poesia oral. Era poesia cantada, era poesia performada junto com música, né? Mas é a primeira narrativa lírica do Ocidente. E eu fiquei horrorizada, gente. É um livro muito violento. É tipo assim, Bastardos Inglórios do Tarantino é fichinha, é real, assim. É um livro que tipo, é morte atrás de morte, que é atrás de morte, atrás de estupro, atrás de saque, atrás de morte, atrás de estupro, de saque, é um acúmulo de violências. Inclusive tem um poema que eu não consegui nem narrar isso, porque de fato é um acúmulo de violência. E eu falava, gente, não é possível que a literatura... Tudo bem, literatura é um termo que vai vir na modernidade. Não é possível que a lírica ocidental começa com o relato de um massacre. É isso, assim, é isso que a gente vai chamar de poesia, é o relato de um massacre.
acender os gregos, ali Ulisses, Agamenon, que é um puta ditador, que para mim é o Trump da antiguidade. É isso que está fundando essa literatura, essa poesia. Eu fiquei abismada, assim. Eu fiquei, tipo, foi o abismo mesmo. Falei, porra, a gente precisa pensar aí. Desculpa. Caramba, caçamba, a gente precisa pensar isso criticamente, ainda mais pensando no sul global, assim, né? A gente como país latino-americano. E aí foi a partir disso que eu comecei a ler e pensar essas personagens, né? E como pensar hoje o Brasil, pensar a gente na América Latina, pensar o que a gente chama de poesia, o que a gente chama de literatura, a partir dessa pedra fundamental, assim, que a literatura o começo do livro a literatura começou com uma guerra, não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase a literatura ocidental começou com um massacre. E aí vai contando a história da Ifigênia, por exemplo. A Ifigênia é filha desse Trump grego, Ateneu que fala? Ateu dos gregos. E ele mata a filha de 15 anos para ganhar a guerra, mano. Ele mata a própria filha, mano. Assim, é um negócio que é surreal. E aí vai por toda a história também, aí você vai vendo dessas figuras femininas e feminizadas que vão sendo emparedadas, né, com essas pedras. Então foi um processo muito diferente do Sangria. O Sangria tinha essa coisa muito de falar poema, declamar junto. E o Pedras fez esse trabalho mais de escrever e percebendo o ritmo e acessando esse imaginário que é tão distante, né? Seja em questão de estar lá do outro lado do oceano, seja em questão de estar milênios para trás. Mas que ao mesmo tempo conta muito da nossa história. E aí, só para encerrar, esse lance de, né, pensar a literatura como muitas vezes ela está de mãos dadas também com projetos de violência, né? Infelizmente, a cena final de Ilíada, eu vou dar o spoiler, mas tudo bem, gente, não é sobre spoiler. Heitor, que é o grande personagem que eu amo, ele morre, né? E o pai vai buscar o corpo do filho. E Aquiles, que é o cara lá do calcanhar, devolve para Heitor, para Príamo, o corpo do filho. E aí ele volta, ele atravessa todo o acampamento dos inimigos com o corpo do filho. E aí eu fico pensando, mano, 200 corpos que não foram encontrados na ditadura, né? No México, mais de 20 estudantes que não encontraram o corpo. A Marilda, onde está o corpo da Marilda até hoje, né? Então, assim, mesmo os gregos com esse projeto lá de extermínio, né, e de massacre lá atrás, eles ainda devolvem o corpo na história. E onde estão os corpos dos nossos, das nossas, dos nossos, né? Não tá. Então, eu acho que esse gesto de revisitar a história, revisitar, né, a história da literatura, também é mexer nessas pedras que eles guardam, mas que a gente também guarda. E elas são afiadas. Estou vendo que o Lages está ali gesticulando. Pega o microfone aí, Lages. Pode entrar na fala da Luísa. Luísa, uma curiosidade, né? Talvez migrando aí um pouco da poesia, da literatura, para o engajamento, a militância, mas sem deixar a poesia, né? Essa questão aí da guerrilha poética, já que nós estamos aqui numa revolução poética, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, e eu sei que você está estudando isso, está se tornando uma especialista, né? Essa questão de você também ser um slammer, né? Ou seja, a poesia, que muita gente, né, ainda tem aquela visão da poesia clássica, alguma coisa séria, uma coisa de recital, né? Ou até do jogral, sei lá, né? E agora você tem a poesia guerrilheira, a poesia da batalha, a poesia da rua, do enfrentamento, né? E eu estou vendo o slam entrando também nas escolas agora, quer dizer, você está indo enfrentar aí a escola sem partido com o slam, com a poesia, né? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, como é que você está vendo isso aí, e principalmente essa dimensão tão necessária,
né, da literatura, da poesia, dentro da escola, mas assumindo essa feição, essa performance de enfrentamento, de guerrilha, de resistência. Bora. Quem está ouvindo a gente pode estar pensando, Islã, Luísa islâmica. Gente, é o Islã de poesia, o Islã poetry Islã, começa por aí. Islã é uma palavra que vem do inglês, né, que pode ser tanto uma onomatopeia, por exemplo, uma porta quando bate muito rápido, é um Islã. Quem gosta, por exemplo, de como chama? Tênis, tem o grande Islã de Roland Garros, né? Então quer dizer também campeonato, é uma palavra que vem aí, uma modalidade do esporte. No basquete, o Slam Dunk é a enterrada, né? E também é uma batalha de poesia, né? Que são poemas de até 3 minutos, autorais. Surgiu em Chicago, numa cena muito efervescente de cabaré, mas que também tinha umas batalhas acontecendo. Eu descobri isso há pouco tempo, gente, eu não sabia. Ao mesmo tempo que surgiu o Slam, você tinha umas batalhas no sul de Chicago de boxe poético, que é onde o Mark Smith, que é o cara que vai criar o Slam, se inspira. E aí, junto com outros poetas, Patricia Smith, Bob Holman, ele vai criando esse movimento do Slam, que chega no Brasil em 2008, através da Roberta Ladalva e do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Salve, salve aí, Cláudia Shapira, DJ Eugênio Lima, Lua Banini, Dani Nega, e que hoje se espalhou pelo Brasil inteiro, né? E eu fiquei pirando, falei, mano, o tema é Goulart, né? Gente, eu me apaixonei pelo Slam quando eu vi o Alan Jones declamando um remix de Cantada do Goulart. Eu lembrei disso. Eu não lembrava disso. Eu fiquei nessa, eu falei, Goulart. Que o Goulart tem um poema que é Você é mais bonita, que tananana, você é mais bonita que sei lá o que. E eu lembro que numa sexta-noite eu desci na estação Guilhermina, que é na linha vermelha lá de São Paulo. Tinha uma galera reunida, assim, sexta-noite, numa roda para ouvir poesia. Eu falei, caramba. E aí o Alan Jones, que é um poeta de Sergipe, de Aracaju, estava em São Paulo e declamou. E ele fez um remix, uma releitura do Goulart. E aí o poema começava, você é mais bonita que a bolinha azul brilhante do cigarro Lux Strike. E o poema do Goulart fala que a moça só não é tão bonita quanto a Revolução Cubana. E o Alan Jones fala, você... Alan, desculpa se eu tô estragando o seu poema. Depois vocês procuram lá, Alan Jones, Cantada Remix, é muito bom. Mas ele fala que ele não conhece a moça do Goulart, que ele não conhece a Revolução Cubana, mas a pessoa para que ele está declamando é tão bonita quanto segurando um fuzil e falando... Ai, que endurecer, pero sem perder a tenura. Enfim, ele vai brincando com isso. Isso é eu acho, uma das características do Slam, assim, de pensar essa literatura, né? Pensar essa literatura no encontro, no espaço público. Depois você tem outros poetas que vão reler o Jones. Olha que doido isso. O Minchone vai fazer Você Mais Feia e vai falar de São Paulo. Tem outro poeta que eu amo, que é o Felipe Marinho, que vai fazer também um Você Mais Feia. E ele vai fazendo umas metáforas muito doidas, assim, meio absurdo. E a Laura Conceição, que é uma poeta mineira, slammer também, depois, nos slams, ela criou um poema performance que é para uma namorada dela. Então, também deslocando aí, né, essa ideia da musa, né, de ser sempre uma relação heterossexual, né? Então, é doido ver como foi rolando os remixes, os samples do Goulart no Slam. Mas voltando ao que você estava comentando do Slam no Brasil, acho que tem uma característica específica de como que o Spoken hoje vem para cá, que fala muito de como que é o seguinte, na gringa, a maior parte dos slams acontece em espaço fechado. Inclusive, eu estava lendo um estudo do Javon Johnson, que é um cara que pensa muito o slam, e ele vai falando, essa poesia acontece em tudo quanto é lugar que não foi pensado para ser poesia. Então, um centro comunitário, igreja, quadra, bar, associação, e em nenhum momento ele falou rua. E eu falei, caramba, caçamba! No slam, no Brasil, acontece majoritariamente na rua. O Slam da Guilhermina é o primeiro slam que vai sair do espaço do teatro para a rua. E é muito doido, porque, de fato, isso o Vaz fala, né, em relação aos saraus. O Estado, pensando nas regiões periféricas, ele não coloca biblioteca, né, não tem centro cultural,
Não tem espaços para pensar a cultura, né? Cidadania cultural. O que o Estado deixa para... Isso é o Vaz falando, tá, gente, sobre os saraus. O que o Estado deixa para a gente é o bar. Então a gente foi lá e ocupou o bar. Né? No caso dos slams, a gente foi lá e ocupou o terminal de ônibus, a praça, o canteiro, a avenida. Né? Então é uma ocupação do espaço público, que pensa primeiro esses espaços da cidade que não são pensados para ser espaços de poesia, muito menos espaços públicos. Né? E o Islã sofre aí um boom no mesmo momento que a gente tem a ultradireita tomando o poder. Isso é muito doido. De 2016 para 2017, a gente passa, por exemplo, em São Paulo, de 17 para 30 e poucas comunidades, quase dobra a quantidade de comunidade. A quantidade de estados participando triplicam. E 2016 é o ano do golpe, né? Então a gente tem aí, me parece, de fato, uma mobilização, principalmente da juventude, né? Eu já estou velha no Islã, tá, gente? Eu já estou pendurando as chuteiras. Mas nesse momento que é isso, a juventude ocupando a rua, repensando esse espaço da cidade, sabe? E com muita gente declamando poesia que é pura revolução poética. Enfim, isso daí, se me deixar falando de Islã, gente, vocês... A Mel daqui a pouco tá a Luísa, eu preciso falar, termina aí que eu tô chegando. Então, depois a gente desenrola mais ideia. Não, tem bastante tempo com você ainda. Aliás, lembrando aqui, plateia, que quem quiser aí mandar a sua pergunta para a Luísa, levanta a mão, a gente leva aí o microfone para você. Você de casa pode também mandar aí pelas nossas redes sociais, a nossa plataforma, a sua pergunta, porque a Luísa Romão hoje ela está assim, super animada, afiada, ela vai responder tudo. Aliás, né, Luísa, eu quero que você diga para a gente como você se descobriu slammer, como você, né, começa com essa expressão que é forte, né, e que não é um espaço em que a mulher demorou para entrar, né, e até hoje não ocupa tanto espaço aí no slammer, apesar de que você já representa muitíssimo bem todo mundo. Mas como você se descobriu essa expressão artística? Como você começou? Que influência você teve? É isso, assim, eu acho que eu me apaixono pelo Islã nesse dia, no Islã da Guilhermina, vendo Jones declamar, de fato, assim, ele tinha esse poema que foi incrível. A gente, até 2016, a gente tinha uma cena que é muito masculina no Islã, de fato, você tem muitos poetas homens. Eu lembro de chegar para batalhar, ser eu, às vezes, e 18 caras. Isso muda radicalmente, hoje você tem mulheres e pessoas de dissidências de gênero, mulheres negras, em todos os pódios, assim, tal que de 2016 para cá, você só tem um homem cis sendo vice-campeão, o resto, campeões e vice-campeões são mulheres negras e PIE, que é um homem trans não binário. Então você tem uma inversão radical também no perfil das pessoas que vão ganhando os slams de 2016 para cá. Então você tem de fato hoje uma presença muito massiva, assim, inclusive as mulheres são maioria nas batalhas. Você tem slams com recorte de gênero, então exclusivo para mulheres e dissidências de gênero, né, pessoas trans, pessoas não binárias. Você tem o slam marginália, que é um slam exclusivo para pessoas trans e não binárias e de dissidências. E eu estou falando tudo isso, eu esqueci a pergunta. Você se descobriu. Já está respondendo. Está respondido, né? Está respondido. Meu Deus, às vezes eu preciso voltar, né? Tá. E você falou aí de chuteira, né? Teve a palavra chuteira no meio de uma fala sua. E aí eu me lembrei que você é palmeirense, adora futebol. Sim. E assim, adora futebol mesmo, de assistir, torcer, sofrer e chorar. Faz parte do... Faz parte, gente. Do e sentimento. tem muito a ver com o slam, essa parada de futebol. Tem muito a ver com o slam, né? Lógico. Inclusive, eu vou mandar um salve para o Daniel Minchoni, que ele fala que o slam é transformar a poesia no esporte nacional. Eu tô nessa pira, gente. Olha aí. É transformar a poesia no esporte nacional. Porque, de fato, isso eu tô falando, mas o Max Smith já fala isso. O tipo de emoção... Sei que quem já colou em slam, mas o tipo de emoção que o negócio provoca... É tipo o final de Libertadores. Você tá lá. Eu lembro quando a Luz ganhou. Mano, parecia que era o Daverson fazendo aquele gol lá no Flamengo, assim, sabe? No final da Libertadores. Então, de fato, coloca a poesia no lugar do jogo, da competição. E se a gente pensar o futebol, né, em contraposição com outros esportes como o basquete ou como o vôlei, que tem uma dinâmica muito mais
numa lógica produtivista e meritocrática, né? Por exemplo, basquete é ponto, 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 ponto. Ou seja, tem uma segmentação e uma lógica produtiva do tempo muito grande. Isso não sou eu quem fala, não, gente. Isso é o Wisnik, tá? Estou só roubando dele, sampeando aqui. Então, em contraposição ao basquete, o futebol tem muito jogo que termina 0-0. Né? Se você vê o placar, você fala, não aconteceu nada. Não aconteceu nada de objetivo, né? De se realizar no gol. Mas, às vezes, foi um puta jogo. Que aconteceu muita coisa que não, né, não se encerrou num gol. E, para mim, e o Wisnik vai falar que o encanto, então, do futebol é como que num mundo capitalista, superprodutivista, uma segmentação do tempo, o futebol ele dá margem para esse não acontecimento, para essa gratuidade. Né? Então, às vezes, você tem uma jogada que é belíssima, que não se encerra num gol, um passe, né? Uma caneta, enfim, um chapéu, um drible, que nem o Marcos Rocha fez aí esses últimos jogos aí também. Sou palmeirense, estou feliz, né, gente? Tá ótima a fase do time. Mas, enfim, você tem essa poética que pode não se encerrar num gol, mas isso... Saca? E para mim o Islã trabalha um tanto disso. E é doido, porque uma das críticas que a galera do Islã... Uma das críticas que muitas vezes o Islã recebe é tipo, vocês dão nota para poesia. Caramba, vocês estão transformando um negócio que é, né, tão não comercializável em nota. Mas, gente, no Islã, os jurados são escolhidos na hora, é muito aleatório. Pega 5 pessoas, escolhe, dá nota de 0 a 10. Ou seja, você tem uma margem de gratuidade, de arbitrariedade, parecido com a margem de arbitrariedade do futebol. Então, eu aproximo o Islã pensando tanto no tipo de emoção que ele gera em quem batalha, que, mano, tá parecendo que você tá indo lá, né? Tipo, mano, quando eu era jogadora mesmo, assim, de Islã, né? Mano, né? Vou entrar em campo, mano. Sou, né? Vamos lá. Então, tem isso que se assemelha com o futebol. Mas tem essa margem de gratuidade também, que é o fascínio do Islã. Porque, às vezes, a melhor poeta da noite, sei lá eu, dá um ruim no microfone, se a pessoa não pega aquilo e aproveita, plum, a atenção cai. Enfim, altos papos também pra gente bater aí depois. É o momento mesmo, né? A mesma batalha de agora... Dali 2 minutinhos, ela já acontece completamente diferente. O mesmo poema. Uma circunstância, o mesmo poema. Às vezes você faz um poema, você gabarita numa noite, na noite seguinte você não passa da primeira rodada. É o mesmo poema. Ô, Luísa, uma curiosidade, agora que me ocorreu. Ouvindo alguém recitar um poema seu, você já teve a sensação de que ele não era teu? Pela forma como ele estava sendo interpretado, apresentado? Isso é outra coisa, assim. Uma das coisas que eu acho mais bonita da poesia oral é que ela não se encerra. Ela está sempre em processo, em movimento, né? Então, hoje, como tinha negócio regular, eu falei, vou colocar aí uma incompletude no meio do... Tem palavra que pede um pedaço da gente que tem incompletude. Vou remixar aqui, fazer um... Então, você vai criando o tempo inteiro o poema. Isso, às vezes, de forma mais explícita, quando você altera uma estrofe, ou de forma mais implícita. Às vezes, você está num dia com uma energia mais baixa e o ritmo cai. Né? Às vezes, você está pilhado e aí, mano, você se emociona no meio do poema. Às vezes, você perde a voz, você esquece. Então, o poema oral, ele é acontecimento. Então, por mais que às vezes você tente até falar igual, não dá. É sempre novo. Né? Se a gente está aqui é uma coisa, se a gente está na praça é outra, porque lá não ia ter microfone. Então, eu ia precisar falar contra o volume. Aí a palavra chega de outra forma também, né? Enfim. E ao longo do tempo, eu, por exemplo, muitas vezes eu vou mudando o poema, eu nem lembro qual que era a primeira versão. Isso é diferente do livro, que a gente publica, a não ser que você faça uma edição revisada na sequência, tá lá. Né? Tá lá o poema escrito. E uma vez foi muito curioso que eu tinha um poema da Copa, inclusive falava super de futebol e tal, que eu declamava. De um jeito eu fui declamando ao longo dos tempos, eu fui mudando ele. E eu cheguei na Cooperifa para assistir o sarau. Um menino pegou o microfone e começou a declamar, gente. E eu falei, esse poema é meu? Não, esse poema é meu. Mas essa estrofe, que estrofe que é essa? Nossa, o menino escreveu uma estrofe no poema. Aí eu fui abrir o livro, gente.
era a versão que estava no livro do poema. E eu, essa estrofe aí, eu não escrevi isso. Caramba, tinha essa estrofe, eu não falo mais. É isso. Porque o poema oral, ele vai se transformando, orgânico, né? Vivo. Conforme o momento, né? Conforme a memória mesmo, né? Porque a forma de conservação não é a página, não é o livro, é mnemônica, né? É através da memória. E a nossa memória, a gente não tem controle sobre a memória, né? A memória é um lugar que o inconsciente opera, a tensão, nervoso. Já vi muita poeta. Eu mesma, assim, às vezes você está nervoso, o poema que você faz sempre, você erra. Aí você pede para voltar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí você sai do slam, você declama um poema inteirinho. Linda, maravilhosa. Por que na hora não foi? Porque a memória, né? Às vezes a memória dá esses lapsos. Às vezes, através do tempo, algumas coisas ficam, outras também vão perdendo sentido. Então, acho que é uma das belezas aí do poema oral, é essa. E a dificuldade depois de traduzir isso para o livro. Aí tem essa dificuldade, né? Que é como pegar esse acontecimento e tentar colocar na página. Enfim. Muito bem. Alguma pergunta na plateia, gente? Alguém quer fazer uma pergunta para a Luísa Romão? Pode levantar a mãozinha aí, a gente leva o microfone. Pergunta de internautas também. Pode trazer para a gente. Temos 15 minutinhos. Vou passar a bola para você, Aninha. Tá? Continuar aqui nosso bate-papo com Luísa Romão. Luísa, queria ouvir você falar um pouco mais sobre a corporeidade na sua obra, né? Que eu acho que a gente tem uma construção de sociedade que ainda nos fragmenta muito, né? Corpo, mente, fala, né? Então, eu queria ouvir você falar mais sobre a corporeidade, sobre esse corpo em movimento. Bora. Não só eu acho que, né, não só essa forma de pensar e enxergar o mundo, né, que vem via colonização, segmenta pensamento e corpo, como segmenta o outro binômio que segmenta é corpo e voz. Parece que a voz é produzida de algum lugar que não é o corpo, gente. Voz é corpo, fisiologicamente, né? A corda vocal é laringe, é ar, é pulmão, é diafragma, é calcâneo, é apoio, ou seja, voz é corpo. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que chama Adriana Cavareiro, que ela vai pensar como que a filosofia, lá desde os gregos, mano, que estrago que os caras fizeram. Desde Platão, o Ocidente ele se implica numa desvocalização do pensamento. Ou seja, o Ocidente vai cindir a linguagem logos e fonê. Fonê é voz. Logos é fonê semântica, ou seja, voz que significa a voz que se encerra na palavra. E tudo aquilo que não se encerra na palavra, então se eu começar a falar um poema muito baixinho, ou seja, o sussurro, isso não significa. Um grito não significa, porque o que significa esse logos é só a palavra enquanto significado. Isso vai criar uma hierarquia, né? O problema é que não só cinde, como se existisse uma voz sem corpo, como cria uma hierarquia. Então, o logos vai ser o lugar da política, do conhecimento, da literatura, da arte. E essa voz, a voz, que é carne, a Cavareiro fala muito disso, dessa garganta de carne, que é da onde a palavra sai, vai ser estigmatizada, vai ser lida como animalesca, como emocional, vai ser algo que vai ser recalcado através dos séculos. E aí ela propõe, nesse livro que eu acho maravilhoso, retomar a palavra desde uma perspectiva da voz, desde uma perspectiva vocálica. Quem que são essas gargantas de carne que falam? Né? Como que a gente... E isso quando a gente faz poema, principalmente poesia oral, se eu baixo o tom, é uma coisa. A mesma palavra falada devagar, silabando, ou muito... eu tenho um poema que é legal pra gente pensar isso. Vocês topam? Dá tempo? Dá, né? Dá tempo? Mas esse tem que ser junto, gente. Bora lá? Pode ser? É uma dinâmica. Não, dinâmica não. É poesia. É uma poesia. É poesia. É do Sangria, mas já tinha Pira da Grécia, gente. Eu tinha essa obsessão, eu publiquei o livro, agora eu tô... foi essa obsessão. Que é Solita. 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 Solita Penélope de Zila. Solita Penélope de Zila. Solita. Solita
Solita. Solita, Penélope Desila desafia. Elijo, buitres, la multitud. Solita, Penélope Desila. Elijo, buitres, la multitud. Solita, Penélope Desila. Desafia. 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 Sozinha, Penélope desfia. Desafia os filhos abutres. 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 A multidão. Mas os deuses aplaudem Odisseu. É isso. Maravilhoso. Então, assim, é isso é voz, caramba. E aí vem lá o Platão dizer que isso não importa, que o que importa é só o abutre, a palavra, o significado, não o som, como a gente faz, o volume, o ritmo, a carne, né? É a carne de onde que sai a voz. Então, acho que é isso, eu entro nessas piras aí, às vezes eu fico lá. Mas ó, tem um autor que eu amo. Aí, Aninha. Eu falei, Luísa, você dança. Tem um cara que eu amo, que quando eu vou falar, que ele vai falar da poesia oral como escrever no ar. É isso, gente. É isso. É doido o negócio. Gente, o poeta é isso, né? Nem todo olho enxerga o que o poeta enxerga. Né? A alma do poeta é diferente, né, Letícia? Letícia está ali. Eu tô doidinha aqui. É puro sentimento, né? Sentimento. É o sentimento. colocar-se, né? O traduzir-se exatamente como é a noite, o poema. E você faz isso tão bem. Você nos deixa sentir, né, o que você passou nesse poema. Grupo de dança também. Teve uma mistura de barbatuque estilizado, é? É, barbatuque, né? Percussão corporal. Isso, é um estudo da percussão corporal. Isso. E essa obra a gente teve provocação do Charles Hazel, que faz parte dos barbatuques, né? Então, essa leitura, você leu bem. Barbatuque Obrigada. com sapateado. Eu fiquei assim apaixonada. E eu sentia pulsar aqui meu coração, né, em vários momentos. E eu tive um momento ali de atenção, eu sentia também, né? Então, é arte. Tudo é poesia. Eu acredito que a poesia, ao estar aqui, olhar aqui esse teto maravilhoso, né? Esse público aqui presente, ambiente estamos poético, fazendo né? poesia, né? O olhar faz poesia, o corpo. E o Ferreira Goulart, como ela bem colocou, o neoconcretista, ele era concretista, mas ele não admitia aquele racionalismo. Então, ele colocou-se no neoconcretismo exatamente para trazer esse lirismo exacerbado. Estou tensa, né? É muita emoção. E ele diz que não importa ter razão, o que importa é ser feliz. E é bem isso. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu já estou me despedindo, porque eu acredito que nós estamos aí no tempo. Temos uns minutinhos aí. Mas eu, de repente... E que honra. Eu, como professora, né, de literatura da ETEC, tenho um aluno que, por sinal, disse que viria, não sei se ele veio, a Lely. Ele está escrevendo poesias e eu percebo que os meninos, até um tempo atrás, trazendo, né, para a minha área, eles tinham mais vergonha de falar, né, de poesia, escrever poesia. E o slam, eu pretendo levar para a sala de aula. Você é medalha de prata no slam, BR? É? Então, e me interessei muito. Não sei se você aconselha, não em forma, né, lógico, de uma maneira mais didática, pedagógica, dentro de sala de aula, mas inovar, trazer uma versão dessa poesia, colocando os jurados, eles mesmos, eles se elegendo ali, votando, e fazendo o jovem
E o Gabriel, por sinal, ele traz esse sentimento, essa dualidade, tão colocada no traduzir-se. Eu penso que até a questão da pandemia deixou esses jovens trancados. E ele coloca, mas ele diz no poema dele que ele vai achar a salvação aí, ele vai achar a saída para essa situação que se encontra. E o seu livro é muito indicado. Eu vou levar para os jovens. Muito obrigada, viu? E parabéns. Novos leitores vindo aí, de Sim. Luísa Romão. Luísa, em traduzir-se, né, a gente percebe a inquietude da alma, né, do poeta. E que se contrapõe, né, com o sentimento do poeta, né, o seu sonho, mas aquela realidade do homem que vive, que é odiado, que ama, né, o dia a dia cruel, aqueles desafios e tal. Como é a alma da Luísa Romão? É inquieta? Ela grita? O que ela fala para você? Nossa, eu não sei como que é a minha alma, não, gente. Sabe? Se revela. A minha Livre. alma, sei lá, eu acho que assim, não dá pra falar de alma sem falar do corpo, né? Sei lá, Um habita o outro, né? alma é corpo e... Não sei, eu sou leonina com ascendente em aquelas que vira jovem mística, né? Eu sou Tá tudo leonina com explicado. ascendente em Áries e Lua em Sagitário, sou palmeirense, Ribeirão Pretana, 29 anos, meu nome se escreve com Z. E acho que é isso. Alma que pulsa. Pulsa, pulsa. Já diria o Arnaldo Antunes, né? Pulso, 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 pulso. Vamos encaminhar para o final, gente. Tá uma delícia o bate-papo com a Luísa. Se tiver ainda alguma pergunta chegando aí, me tragam. Lages. Seu último minuto, Lages. Último minuto. Ixi. Islã. 3, 2, 1, Islã. Islã. 3, não, é 1 minuto só, não é Pois 3 de Islã, não. Mas não sei se 1 minuto vai dar, né? Porque Não, eu é mais deixei de um pro minuto. final É uma mais, coisa assim meio não. provocativa, sabe? Então vai. Deixa a polêmica pro fim, né? Ai, meu Deus. Sobre a Luísa feminista, né? Então nós temos aí hoje muito forte na sociedade os movimentos identitários, né? Quer dizer, firmar uma identidade, resistir com aquela identidade e por aí vai, né? E aí você tem também o lugar de fala, quer dizer, de onde você está falando, o que você está falando, para quem, mas de quem, e esse de quem não é só de você, mas você se situa dentro de um grupo, de um setor, enfim, né? Eu estou dizendo isso porque é polêmica essa questão, tem muita gente discutindo, é uma questão até sociológica, né? Artigos sendo publicados, livros até sendo escritos, né? De repente, por exemplo, nessa roda de conversa aqui, né, alguém pode falar assim, não tinha que ter nenhum homem aqui nessa roda de conversa, tinha que ser todas mulheres, né? Luísa, como é que você está vendo isso? Como é que você se situa nessa discussão? Ai, nossa, mano. Eu tenho Provocativo. quantos minutos para responder? Ok, tempo concedido. Acho que assim, o Brasil é isso, é um país que secularmente foi muito violento, né? Com grupos subalternizados, grupos mulheres, grupos racializados, e que está no momento que a gente, né? Assim, essas vozes que durante anos foram sufocadas estão falando. Eu acho que é um pouco redutivista falar, ai, vai ter homem, não vai ter homem no debate. Assim, não, eu digo, isso virar o tema da nossa mesa, sabe? A gente está discutindo tanta coisa e ter que terminar com isso. Eu fico, caramba, enfim, vou ser meio metalinguística agora. Mas eu acho que eu estou dando essa resposta desde o começo, assim, né? Quem são as vozes que estão falando? Quem são essas gargantas de carne? A gente pensar, na verdade, que existe alguém que fala sem corpo, sem recorte de gênero, sem recorte de raça, sem recorte de geografia, né? Assim, de corpo, corpos padrões, né? Que também impõem aí um ideal de beleza, muitas vezes oprimindo corpos grandes, corpos obesos, né? Ou corpos dissidentes e por aí vai. A gente está num momento que está sendo reivindicado espaços que historicamente foram negados. A identidade
dependendo do recorte, ela é fluida e ela é performativa. Ela também se produz a partir das relações sociais. Né? A Butler, por exemplo, vai pensar gênero a partir disso. Né? Não a identidade como algo essencial, que você nasce com determinado gênero, mas sim como algo que se produz performativamente a partir da rede. Mas a gente tem que parar de pensar num lugar de fala universal que não existe, que é essa maior falácia que o Ocidente criou, assim, né, de que um homem branco, cis, heterossexual, de classe média alta, é um corpo universal e neutro que fala a partir de um lugar universal e neutro, sendo que não, né? Esse corpo fala a partir de determinado espaço, né? Assim, a partir de determinada materialidade, a partir de determinada garganta de carne. E acho que eu estou falando disso desde o começo do encontro, né? E isso está tanto nos espaços de política quanto nos espaços de saber. Sim, acho que... acho que eu respondi. Não sei, gente, eu respondi. Respondeu. Muito bem respondido. Eu acho que você respondeu muito bem. Eu acho que foi assim, acertou na mosca. Assertiva. Muito bem, Luísa. E rapidinho, eu acho muito justas as reivindicações também que pedem para você ter mais mediadores, mulheres, mais mediadores que não sejam brancos, mais mediadores, enfim, né, que a gente tenha mais corpos, mais gargantas de carnes, mais vozes, mais subjetividades nesses espaços. Até porque o país, né, a gente está num país que mais da metade da população é de mulheres. Gente da comunidade, especialmente artistas, gente que está aí fazendo corre do hip hop, corre dos slams, né? Assim, gente que de fato está pensando e produzindo a cultura da cidade e que também esteja nesse espaço, porque a batalha da 15 é produção de conhecimento, sabe? É produção de literatura, não só quem está na universidade pensando, mas quem está produzindo e refletindo. A gente tem essa cisão também, né? Parece que precisa estar na universidade para estar pensando literatura, assim, né? Santiago, mano, você tinha que estar aqui para a gente trocar ideia também, sabe? Acho que tem a ver com isso. Muito bem, bravo! Muito obrigada, Luísa Romão, Letícia, professor Lages, Aninha. Obrigada a você que nos acompanha aí pela rede social, vocês que estão aqui conosco. Permaneçam conosco, tem mais Revolução Poética. Especializada em sapateado, a Companhia Pé na Tábua foi fundada em 2008 por Renata Defina. E hoje recebemos aqui no Revolução Poética o espetáculo Atalhos.